obrigado aí pelo convite. Eu posso ficar até às 11, como eu combinei. Tranquilo. Queria tirar um pouquinho de perguntas de você. Não, até às 11 eu estou tranquilo. Infelizmente eu tinha outro compromisso depois. Então, bom prazer estar com vocês aqui de manhã. Eu não sei em que horizonte de tempo eu vou trazer esperança para vocês aqui hoje, mas de qualquer maneira. Vamos lá. Eu tenho umas transparências, não sei se já estão aqui na... Já estão aqui na sequência. Tudo bem. Eu vou procurar traçar um pano de fundo que volta um pouco no tempo, para depois chegar nas coisas mais conjunturais e eventualmente até políticas, se vocês quiserem. Eu não sou da área, mas estou andando mais preocupado que o normal com o tema. O que eu vou mostrar para vocês aqui é uma tendência que por si só já é preocupante. E a tendência, a primeira transparência que vai chegar, essencialmente mostra que o Brasil, aos 60 anos, cresce mais ou menos no mesmo ritmo que os Estados Unidos. Então, a nossa renda per capita é 20% ou um quarto da americana, dependendo de como se mede. E, em tese, isso significa que há muito espaço para nós melhorarmos. Essa, acho que, para mim, é a principal razão para assim, algum otimismo com relação ao futuro. Tem outras, tá? Mas essa é uma importante. Por quê? Porque tem muito espaço para melhorar em muitas áreas. Assim, sem querer ser sarcástico, mas essa é a verdade. As coisas são mais ou menos aqui. Tem falta qualidade do Estado para começar, igualdade de oportunidade, qualidade da educação, uma economia fechada que foi condenada ao atraso. Era uma economia que, no início, adotou uma estratégia de substituição de importações, mas nunca tirou a rodinha da bicicleta. Tá? Então, é algo que a gente vai ter que, de alguma maneira, resolver. O Brasil poupa e investe pouco. Então, tudo isso representa oportunidade para nós, no fundo. Eu acho que a pergunta que é para onde eu quero voltar no final é: por que nós não conseguimos brigar? Por que nós não conseguimos aproveitar essas oportunidades? O que nós fizemos? Tá? Então vamos lá. Bom, isso aí estou embelezando um pouco as nossas apresentações, mas o mais importante é isso aqui. E olha só, do que eu estou falando. Isso aqui é a renda per capita do Brasil dividido pela renda per capita americana. Tá? Depende de uma série de coisas, mas o que está mais ou menos claro é o seguinte: houve um período de crescimento acelerado aqui, 30 anos a partir da Segunda Guerra. Durante esse período, nós tivemos, acho que a fase mais fácil do crescimento de um país, vamos dizer, de renda média, que é a fase da industrialização e da urbanização. Então, isso gera muito investimento em máquinas, em imóveis, em infraestrutura, e realmente deu bastante certo. Mas, como eu mencionava aqui, alguma coisa ficou faltando. O que ficou faltando foi uma ênfase em produtividade. Ninguém consegue ir até o fim da escada do crescimento sem melhorar a produtividade. E aí, o que aconteceu? Nós começamos a nos frustrar na década de 80, já isso estava claríssimo. Final da década de 70, hoje nós sabemos que as estatísticas já sinalizavam dificuldades. A inflação começou a subir, o balanço de pagamentos começou a ficar mais frágil. Então, os mais velhos aqui se lembram, os outros talvez tenham lido, que nós naquele momento acabamos quebrando. A inflação foi subindo, e o balanço de pagamentos foi ficando fragilizado. Quando houve o choque de juros e petróleo ali no final da década de 70, o Brasil saiu de prumo e aí custou um tempão para voltar. Foi a chamada década perdida. E, apesar de tudo de bom que aconteceu de lá para cá, nosso crescimento foi pífio. Então, se nós compararmos, por exemplo, a medida de produtividade do trabalho, produtividade por hora trabalhada, China e Coreia do Sul, grandes casos de sucesso. A Índia também, isso aqui é só um número índice. A Índia é um país muito pobre, tá? Então, mas ela vem crescendo muito rápido. E aí nós lá embaixo, quer dizer, são 40 anos de pouquíssimo crescimento. Tá? Isso inclui um período
muito bom de Fernando Henrique, estabilização, muitas reformas. Lula, no primeiro mandato, foi muito bom, foi uma surpresa. Então, alguma coisa aconteceu, né, aí no meio do caminho. Um dos fenômenos que nós carregamos aí desde sempre é uma tendência a ter crises de vez em quando. Então, isso é um tremendo atraso de vida. Nós tivemos uma agora, estamos saindo dela. Foi a década perdida em 4 anos. Lá atrás levou 10 anos, ou 12 anos para o Brasil perder 10% de renda per capita. O custo de oportunidade disso é gigantesco. Né? O Brasil devia estar crescendo 2% em renda per capita no mínimo. Isso deveria ser assim, trivial conseguir. No entanto, não foi o que aconteceu. Se isso tivesse acontecido nesses 5 anos, seriam, vamos dizer, 2 por ano, para não exagerar, dá 10, nós caímos 10, nós estamos 20% atrás do que teria sido um resultado ok, não diria nada de espetacular. Tá? Isso impacta a vida das pessoas diretamente. Isso provavelmente significa, eu vou chutar um número, assim, que todo mundo deveria ter uma renda de 15% a mais do que tem, na média, e o desemprego não seria 12%, seria 5%, 7%, ou alguma combinação dessas. Então, é disso que nós estamos falando. Se nós olharmos uma medida de educação que é quantitativa, não é qualitativa, na qual a gente fica mal também lá fora. Mas o Brasil é essa curvinha vermelha aqui, e o eixo de baixo são anos de escolaridade. Então, caminhar para a direita nesse gráfico significa que, na média, as pessoas ficam mais tempo na escola. Tá? Então, é bom, caminhar para a direita é bom. O Brasil tem uma escolaridade aí hoje em torno de 7,5 anos, então não chega nem no curso secundário, na média, e os países que deram mais certo, o próprio Chile aqui na nossa região, caminhou bastante para a direita e a renda per capita cresceu, a nossa renda per capita ali é bastante estagnada também, e os asiáticos, basicamente os únicos que deram certo nessas últimas décadas. Tá? Bom, para terminar nessa introdução, um bom parâmetro, e um parâmetro fácil também, tá? É comparar o Brasil com os demais países aqui da América Latina. Então, é um sarrafo que eu considero baixinho, dá para pular sem vara. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós organizamos isso mais ou menos por mandato presidencial. Fernando Henrique, Lula, Dilma / Temer, agora um pouco de Bolsonaro. Então nós vemos aqui, Fernando Henrique, com todo o esforço de estabilizar crises, etc., ainda ficou um pouco acima da média da região. Lula pegou uma situação de commodities muito boa, a situação, apesar do discurso dele, herança maldita e tal, não era tão complicada, tanto que eles, pequenos ajustes, conseguiram botar as coisas nos trilhos e foram adiante, fizeram bastante. Então foi um período bem sucedido. Fernando Henrique ficou mais ou menos na média, o Lula ficou um pouquinho acima, próximo da média da região, que não foi lá essas coisas. Aí vem Dilma, a região cai, ela foi além de incompetente, foi bem azarada também, as commodities começaram a cair. Aqui, essa conta já inclui Venezuela, na média, e o Brasil ficou 2,2% abaixo. 2,2% abaixo em 7 anos é trágico, né? E mais recentemente nós voltamos para a média, mas essa média aí agora sim, dois casos gigantes, dramáticos, da Venezuela indo mais fundo nesses últimos 3 anos, um colapso total, um estado de crise absoluta, mas agora a Argentina também frustrando as expectativas. A Argentina, para quem não acompanha de perto, não cresceu coisa alguma durante o período Macri, foi 0 de crescimento. Então, assim, a expectativa saiu ao governo Kirchner, Cristina, deveria ser mais ou menos fácil melhorar e não aconteceu. Aí ele adotou uma política basicamente acreditando que ele ia ser financiado para sempre. Ele chegou realmente trazendo muito entusiasmo, muitas ideias, e na prática ele não executou e o dinheiro secou. E a Argentina outra vez pediu moratória, que é uma loucura. Aliás, eu acho que não tinham que ter pedido moratória nenhuma, eles introduziram o controle de câmbio. Também acho que além
desgraça de estar nessa posição. Acho que eles também, taticamente, provavelmente deram uma bobeada. Mas, enfim, essa é a história. Chega aqui, vai chegando mais ou menos aqui nos nossos dias e começando a olhar um pouco o ciclo atual. Nós olharmos, aqui são duas medidas que são interessantes para se olhar comparado com outros ciclos no próprio Brasil, tá? Então, na esquerda, tem a recessão que nós estamos vivendo e o que está acontecendo. Não está havendo ainda recuperação, algum sinal, existem condições hoje para que a recuperação ocorra, mas ainda existem muitos obstáculos também para que ela ocorra plenamente. Eu também chego lá. E eu acho mais dramático, eu acho que ainda, essa recessão não é dramática, mas o mais curioso quando se compara, talvez seja até o comportamento do investimento. O Brasil está vivendo um absoluto colapso de investimento. No caso do Estado, porque o Estado está quebrado, então o Estado já não investia grande coisa, agora está investindo menos do que 1 ponto do PIB. Ou seja, a nossa infraestrutura, nós temos um gráfico aqui, ela está se depreciando, está faltando até investimento de reposição de depreciação, né? E isso aqui é uma tentativa boa de medida do nosso estoque de infraestrutura. Vem de um texto da Goldman Sachs. Eu acho que, em última instância, quem tem feito um trabalho extraordinário aqui é baseado aqui no Rio mesmo, é o Cláudio Fristac, provavelmente é a fonte disso aqui, eu não chequei. Essa é uma área onde existe também, em tese, oportunidade, mas não está acontecendo. Nós temos um quadro, eu diria hoje, de grandes problemas, em tese, grandes oportunidades, né? Mas como esses investimentos são de muito longo prazo, muito capital intensivos, eles ocorrem em ambientes de pouca incerteza. Tá? Normalmente, esses investimentos de infraestrutura, no mundo inteiro, são vistos como investimentos de baixo retorno, baixo risco. No Brasil, durante anos, nós tínhamos baixo retorno, de um governo que ideologicamente era contra o retorno, e muita incerteza. Aí é desgraça completa. Tá? Então não é à toa que isso está acontecendo, mas vejam que isso vem lá de trás. O investimento público, como eu mencionei, está lá embaixo. Esse número, isso são 50 anos mais ou menos, não inclui estatais. Tá? Os estatais ele seria mais alto, acho que a medida melhor é essa. Então o governo também está investindo muito pouco, e isso obviamente porque está quebrado. Vou também chegar a isso mais adiante. Bom, aí eu vou dar um salto aqui. Eu vou pular o tema mais conjuntural, mas antes disso, só um rápido preâmbulo. Hoje nós temos um quadro que, em tese, seria bem propício a uma recuperação, porque a economia meio que se estabilizou, a taxa de juros caiu muito, nunca teve tão baixa, a taxa de juros real de longo prazo está aí em 3,70%, a taxa de juros de curto prazo caminhando para 5%, com um juro real de curto prazo de 2%, uma coisa assim. Temos problemas ainda no custo de capital para as empresas, mas hoje as empresas estão se refinanciando muito barato. Eu acho que o mercado está meio doido, eu tomaria um certo cuidado. Os spreads para empresas estão muito apertados, há uma demanda inclusive de varejo grande, mas isso, do ponto de vista de curto prazo, é bom. As empresas estão limpando seus balanços, acho que podem, e então, isso sugere que alguma recuperação vai ocorrer o ano que vem. Nós não fazemos cenários por opção, achamos que é muito difícil. Mas, assim, uma visão base, não seria difícil crescer 1,5%, 2%, mas uma distribuição muito aberta, assim, os chamados riscos de cauda ainda bastante grandes. Agora, o que eu vejo como um obstáculo? Assim, apesar também o outro lado positivo é, de fato, o extraordinário desempenho do Congresso. Quer dizer, isso estava sendo discutido aqui antes. As reformas estão andando. Isso é uma coisa que a gente não pode negar, e é bom, né?
Então, alguma coisa ocorreu já no governo Temer. A grande surpresa do governo Temer foi, de fato, para mim pelo menos, ele ter se posicionado com uma agenda ousada e conseguiu executar alguma coisa, executou a reforma trabalhista e outros menores, mas não irrelevantes. Agora, nós já tivemos a aprovação pela Câmara de uma boa reforma da Previdência, e se o Senado conseguir incluir a reforma da Previdência para os estados, eu diria que aí nós vamos ter uma reforma que seria 2/3 do que eu acho que seria necessário para limpar a pedra lá, pelo menos por uns 10 anos. Eu considero isso um excelente resultado. Tá? Está em discussão, vocês viram aqui, uma reforma tributária, ela vinha sendo discutida a partir de um projeto que é mais ou menos consenso dentro dos economistas, vamos dizer, da minha tribo. Mais liberal, que gosta de coisa eficiente e tal, sem muita complicação, mas que não gosta de CPMF. Tá? E essa reforma é do Bernard Api, tem uma versão também do deputado Luiz Carlos Rauli, e eu acho que podem surgir outras. O Ministério da Fazenda, agora a Economia, tem também algo já desenhado, um pouquinho mais gradual, não seria surpresa que isso no final prevaleça. Essa reforma é muito importante para os empresários que estão aqui, sabem que o sistema fiscal brasileiro é uma teia de aranha, um manicômio completo. Então precisa ser revisto. Isso traria para nós ganhos de produtividade, de eficiência importantes, maiores do que se imagina, porque não só a vida, o dia a dia das empresas melhoraria, mas isso acrescentaria uma dimensão de integração. Hoje o Brasil não é só pouco integrado ao mundo, o Brasil é pouco integrado a si próprio. Tem uma infraestrutura meio mambembe e 27 legislações tributárias, é difícil exportar de um estado para o outro, a alocação de plantas de fabricação, a logística dos negócios também é muito ditada não por considerações de eficiência, mas por considerações de economia fiscal. Então, acho que seria sensacional se essa reforma for aprovada. Eu não sei que probabilidade atribuir. Os estados maiores são todos a favor, mas São Paulo tem um problema, porque ele é o principal, em tese, perdedor. Em tese eles são a favor, mas na prática eles sempre, na hora H, se torna um obstáculo. Eu gosto do modelo da Fazenda, se não der para fazer o do AP, ou seja, assim, eu acharia um passo positivo começar pelo PIS/COFINS, unificar, e a partir daí já ter inclusive um teste para ver como funcionaria no modelo final. Mas enfim, então tem isso, tem alguma coisa a caminho de Banco Central, essa MP da liberdade econômica talvez não tenha sido a MP dos sonhos, mas também foi um avanço. Ou seja, tem uma agenda de reformas, está andando. Eu acho que aqui nós carioca temos que muito agradecer ao Rodrigo Maia, que está dando um show de bola. O Rodrigo é realmente hoje sempre perigoso isso, mas ele é uma unanimidade, porque de fato está mostrando muita firmeza e uma habilidade de administrar tropas num ambiente difícil, porque são 30 partidos, cada um tem seus interesses, todo mundo ali tem uma espécie de direito de veto implícito, então aquilo é muito paralisante. Os incomodados têm muito mais poder do que se imagina lá, apesar dessa pulverização. Então, assim, vamos lá. O que eu acho que poderia ser uma agenda mais de longo prazo e onde é que eu vejo os problemas aqui? Os problemas, para mim, maiores são, de fato, um governo que mostra uma certa dificuldade em administrar com uma certa paz, com um certo bom senso, com uma visão, eu diria, mais conectada com o mundo e com o Brasil. Ela é conectada com o mundo, mas no que o mundo tem de pior hoje. Isso que é uma tendência a um certo autoritarismo, populismo, mandonismo, esses ismos todos juntos. Então, assim, infelizmente eu acho que isso tem um impacto muito grande, especialmente porque o maior espaço de investimento que nós temos é na infraestrutura, e ali realmente é difícil. Não só é preciso muita confiança, mas são projetos de difícil desenho e execução. Então, é uma área que não é boa para detonar um novo ciclo de crescimento. Então, isso aí eu acho que está nos atrapalhando. Eu vejo o governo
com um certo descaso com relação a questões distributivas, de desigualdade. Eu tenho falado sobre o tema. Se vocês quiserem, a gente pode falar mais sobre isso. Eu vou entrar no tema a seguir. A minha leitura disso é que nós hoje não somos viáveis politicamente sem dar atenção a esse tema. Tá? Então eu volto a isso daqui a pouco. No geral, acho que o que o governo poderia fazer seria gastar mais e melhor na área social, mas para isso tem que ter dinheiro, porque não dá mais para expandir. Ao contrário do que alguns mais exóticos sugerem, porque o Brasil emite a sua moeda, ele pode gastar à vontade, eu realmente não acredito nisso. Aliás, essa grande crise que nós estamos vivendo ainda, ela nasceu exatamente dessa atitude, foi a atitude da presidente Dilma de que gasto é vida. E infelizmente não foi o caso. O gasto para nós foi a falência. Tá? Isso hoje ocorre não apenas no governo federal. Os governos estaduais, na grande maioria, ou já quebraram ou vão quebrar. Então, assim, é um quadro de muita tensão. O que eu ando falando, escrevendo, vou mostrar aqui para vocês, talvez vocês tenham curiosidade de ver um pouquinho mais no detalhe, tem a ver com isso. Mas eu acho que o Brasil hoje tem, na área social, entendida como saúde, educação, infraestrutura, saneamento em particular, uma oportunidade dupla. O Brasil tem uma chance de desarmar um pouco essa tensão que existe aqui. Acho que machuca muito as pessoas verem o que aconteceu, um monte de gente ganhando fortunas em cima de dinheiro subsidiado do BNDES, de proteção contra a concorrência estrangeira e coisas do gênero, e isso tudo envenena o nosso processo. Então, o Brasil hoje é uma vítima muito fácil para populismo e é um ambiente muito difícil de se conduzir. Então, o que eu estou vendo aqui? Aqui é uma pequena radiografia dos números do governo como um todo. Então, isso aqui é federal, estadual, municipal, os três poderes, legislativo, judiciário, executivo, tudo consolidado. Então, o governo da escrita ali, isso é do governo geral, tá? Esses dados são da base do FMI, então eles são construídos em cima de estatísticas locais de cada país, mas com critérios bastante homogêneos, tá? Os dados são praticamente iguais aos da OECD, poucas exceções, que acho que não nos preocupam aqui, mas tem a ver com México, Chile, mas eu vou pular isso aqui hoje para economizar tempo. Então, o que nós temos hoje aqui? Esse dado é de 2007, e hoje o Brasil está gastando e arrecadando um pouco mais. O número saiu agora, a carga tributária do Brasil é de 35% do PIB, e nós temos um déficit primário, então o gasto público hoje consolidado deve ser 36% do PIB, e não está melhorando. Não está melhorando porque é difícil mesmo, tá? Mas precisa. Então, vocês observem que o Brasil, para um país de renda média, gasta bastante, o que é mais interessante, o gasto aqui no Brasil com funcionalismo e previdência é um ponto fora da curva. Se vocês compararem, Chile, México, Coreia, Colômbia, etc., sendo que Chile tem que tomar um pouco de cuidado porque eles têm um sistema de contribuição definida na Previdência, então lá, por definição, eles não gastam, porém as pessoas têm que poupar. Então aqui é só assim, aqui a poupança é feita através do governo, pagando essas contribuições todas, lá cada um põe o dinheiro na sua conta. E isso fica mais claro, a situação extrema que nós temos aqui fica muito mais clara quando se olha a relação entre a soma de previdência e funcionalismo dividida pelo gasto, ou seja, gastos com previdência e gente no Brasil somam 80% do PIB, e olha os outros. Tá? O dado dos Estados Unidos eu não consegui entender ainda, é bem alto. Deixando isso de lado, mesmo países que são social-democracias avançadas, ou seja, que tem um Estado grande, tipicamente dos europeus, eles têm números muito menores do que os nossos. Olha aqui, Suécia e Reino Unido estão em torno de 60%. Eles têm
um governo muito maior do que o nosso, tá? E eles gastam muito, porém eles gastam muito menos com funcionalismo e previdência, tá? E essas são sociedades mais velhas também, então é natural que na previdência elas gastem mais. Então, assim, para resumir, sem querer entrar muito, e essa amostra aqui foi escolhida porque vários países não têm todas as estatísticas para a previdência, tá? Então nós optamos pela definição mais completa, mas isso não muda de nenhuma maneira relevante se nós olharmos uma definição mais só de, por exemplo, de previdência não incluir seguro social, pensões, etc. Tá? Então, o fato é o seguinte, o Brasil é um ponto totalmente fora da curva. Eu não sabia isso, tá? Quando eu comecei a mexer nessa história. Eu estava olhando dados do Brasil, estamos fazendo reforma, tal, a desigualdade caiu um pouco, ok? Eu fiquei muito surpreso. Tá? Eu não milito nessa área da economia, minha área sempre foi mais macro, finanças, temas internacionais e tal. Eu estou estudando isso desde o início do ano e nunca vi isso dito, não é nada, não vou ganhar nenhuma publicação por isso, nenhum prêmio, mas é realmente um absurdo. E o que eu estou advogando é que o espaço que nós temos para melhorar aqui vai sair dessas áreas, porque não tem muito mais o que cortar aqui, tá? Tem pouco, está tudo engessado. É verdade que o governo presta serviços, então tem gente, mas quando se compara com os outros, e aí você tem países que têm estado, hoje em dia não tem nenhum país mais que tem estado pequeno, mas estado médio ou grande, nós estamos muito em cima. Então, o que eu acho que nós temos que fazer aqui? Nós temos que dar um jeito de fazer, eu diria em 10 anos, tá? Reformas da Previdência para gerar uns 3 pontos do PIB. Nós já vamos conseguir 2 agora. Essa eu acho que não é difícil. Mais uns 3 do funcionalismo. Eu não tenho o gráfico aberto, mas o número do Brasil só está atrás da África do Sul. Dos outros nós estamos assim, muito acima. Então, eu tenho alta convicção de que seria possível, com uma reforma do Estado bem feita, ao longo do tempo, economizar muito. Eu tenho um exemplo que mais ou menos demonstra isso, que é o caso do Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo tem sido administrado durante anos por Paulo Artung e sua turma, ou pelo atual governador, que também teve um mandato. Todos tiveram um bom desempenho. Paulo Artung é um gestor muito bom, muito duro, muito lógico, e ele, portanto, já tinha, na área da saúde, que é o exemplo que eu quero dar, tido a chance de melhorar muito. Ele contratou uma consultoria para fazer um trabalho de benchmarking, basicamente. Então, é um trabalho de dados, eles têm muito dado, e olhar quanto que dava para economizar. E na saúde, repito, depois de 10 ou 12 anos de Paulo Artung e sua turma no poder, eles economizaram 30%. 30%. Uma confusão dos diabos, que começa a olhar com um pouco de lógica privada, claramente, e deu isso. Eles não vão deixar de gastar, porque a lei não permite, mas vão oferecer mais. Dá para aumentar aí em 30% o serviço de saúde do Estado. Isso é revolucionário. E eu acho que dá para economizar, não necessariamente, só para concluir. Então, eu acho que eu tenho alta confiança de que no horizonte de 10 anos dá para economizar mais uns 3 pontos do PIB em funcionalismo, pelo menos. Talvez o número final não seja 3 pontos do PIB menor, deveria ser. Por quê? Porque eu acho que o dinheiro que sobrar aqui nós temos que investir em saúde, educação, esse tipo de coisa, tá? Para ter o mínimo de igualdade de oportunidade aqui, que absolutamente não existe. Mas, de qualquer maneira, desses 6 pontos, 3 da Previdência, 3 do funcionalismo, uns 3 poderiam ir para salvar as finanças públicas do país, que é fundamental. Nós estamos muito mais vulneráveis do que parece, tá, nessa área. Então, vamos tomar um certo cuidado, mesmo com os juros mais baixos. Há ainda uma terceira fonte, que é mais, talvez seja mais gritante, mais óbvia, que são os vários temas ligados à área tributária e subsídios implícitos. Um grande já foi mais ou menos resolvido se não houver nenhuma mudança de rumo. É o tamanho dos subsídios do BNDES.
Hoje o governo publica relatórios muito explícitos com isso. Se vocês quiserem olhar no site do Ministério, do Tesouro em particular, tem tudo, orçamento de subsídios, orçamento de crédito. Com as medidas que foram tomadas na administração da Maria Silvia Bastos e que foram mantidas até agora, quando a carteira do BNDES rolar, e uma parte não vai rolar, porque eles vão devolver o dinheiro para o Tesouro, vai dar para economizar 1,5% do PIB, tá? Não é pouco. Tá? Depois, há o descalabro dos regimes especiais de tributação. Aqui é o setor de serviços, é o maior beneficiário. Aqui no Brasil hoje, com o Simples, que atinge pessoas beneficia pessoas que ganham até 4 milhões e 800 por ano, não é pouco, 400 mil por mês, permitem que um advogado pague 4% de imposto. Isso está errado, tem que mudar. Isso eu acho que seria relativamente fácil de mudar, tecnocraticamente falando, politicamente a conferir. Existem outros subsídios parecidos, o próprio lucro presumido, curiosamente, não entra nesse orçamento de subsídios que o Tesouro publica, acho que já publicou 3 edições desse trabalho, 1 por ano. Lucro presumido eu acho que é outra área, e outras. E daí, desse conjunto, eu vejo espaço para economizar fácil mais uns 3 pontos do PIB. Então, o Brasil teria uma estrutura de gastos, de carga tributária muito mais administrável. Se nós tivéssemos um governo, vamos dizer, conservador, liberal, eu não quero diminuir o tamanho do Estado. Perfeitamente, tem esses 9 pontos, um pedaço você vai ter que gastar para equilibrar as contas públicas, mas o resto você pode propor, faz a campanha, diz, não, quero baixar a carga tributária em 3 pontos do PIB, está aqui o meu projeto. Se for um governo assim, tem uma visão um pouco mais progressista, talvez a minha é essa, acho que o Brasil tem que investir em igualdade de oportunidades, porque vai acabar se a gente não fizer isso. Então eu investiria mais, precisa investir um pouco mais em educação e muito em saúde. Não acredito que o governo precise produzir isto, nós poderíamos experimentar com modelos de gestão, terceirização, privatização, dá para fazer uma festa, acho que o Brasil tem que testar isso tudo. Hoje, por exemplo, no caso da saúde, as OS em alguns estados estão dando super certo, em outros não. Por quê? Vamos estudar isso, vamos entender e vamos fazer direito. Então são modelos assim, muito flexíveis, criativos, vamos usar muito mais tecnologia, acho que é um canal onde acho que vai se aumentar a eficiência do Estado também. Acho que o maior entrave da nossa produtividade, eu não sou um ideólogo, é a produtividade do próprio Estado, tá? Também, acho que isso é meio óbvio, tá bom? Então, o maior trabalho aqui. Então, assim, esse eu vejo isso como um projeto. Isso está mais ou menos andando. Tá? O problema é um pouco o ritmo da coisa. O tema reforma do Estado, reforma administrativa, está em pauta. O Ministério da Economia tem um projeto gigante, a Folha de São Paulo publicou, assim, alguns detalhes, eu estive lá em Brasília também, eu e mais dois colegas preparamos um projetinho mais enxutinho para eles. Nós tem 3 páginas deles, eu acho que quando acabarem de botar tudo no papel vão ter, sei lá, umas 500. Estou oferecendo de 3, se o outro não andar, que eu acho provável, tem um de 3. O de 3 é o seguinte, só para vocês saberem. Primeiro, todo funcionário público tem que ser avaliado. Nada demais, é um assunto que não é ideológico, mas enfrenta uma certa reação dos sindicatos, etc. E tem que ter curva forçada. Então, todo mundo, você não pode dar 10 para todo mundo. Primeiro. Segundo, ninguém pode ser promovido por tempo. Tem que ser promovido por mérito. Quem assumir a responsabilidade, trabalhar bem, vai ser promovido. Eu até acho que os 10% de cima do governo federal não pouquíssimo, deviam ganhar mais, bem mais. Mas tem lá um monte de gente que não deveria. E terceiro, que eu acho que é o tema menos importante, mas é bom também ter, devia existir algum mecanismo para cumprir o que está na Constituição. A maioria das pessoas não sabe, a Constituição permite. Porque assim, quem tiver um desempenho muito ruim pode ser demitido. É que hoje os modelos de avaliação não existem, então isso vai para a Justiça e a Justiça manda reintegrar. O pessoal nem tenta mais. Mas eu acho que se construir um modelo de avaliação como nós temos no setor privado, eu acho que é possível que, pelo menos, a ameaça em casos extremos ocorra. Não estou falando aqui de adotar um modelo super agressivo de
de algumas empresas do setor privado, não cabe, acho que não tem nada a ver com a cultura, mas a cultura de governo precisa mudar. É preciso também simplificar as carreiras, tem mais de 5 mil carreiras no governo, então isso também é uma área boa, está no nosso projeto. Basicamente é isso, esse projetinho. Essas são as coisas que me dão esperança. Eu acrescentaria isso, a possibilidade de avançar um pouco nisso, metade que seja. Tá? Se a gente conseguir 2 pontos na Previdência, mais um pontinho no funcionalismo, mais um pontinho da Maria Silva, uns 5, sabe? E depois vem outro debate, aí os números, vou ver os números. Outro, eu acho que a gente joga na política, eu acho que isso é sensacional. Assim, isso que está acontecendo é revolucionário. Agora demora, eles chegaram um pouquinho atrasados. Minha própria geração chegou mal também, teve um buraco geracional aí, né? Isso realmente é muito bom, é gente muito boa, muito preparada. Isso vem junto com o terceiro setor, somos nós, tentando, cada um do seu jeito, ajudar, dando tempo, dando dinheiro, dando ideias, está acontecendo também. Então isso é o que eu acho bom e realmente me dá esperança. O que me preocupa é que eu acho que nós temos um governo que não tem muito assim, esse arranjo de família no governo está se mostrando muito difícil. O nosso presidente age como uma espécie de um escorpião, ele tem lá o Paulo Guedes, que está lá numa posição de sacrifício, ele vive jogando bomba na direção do Paulo. O Paulo talvez tenha sido infeliz com a proposta da CPMF, você acha que foi, mas no geral, com o Sérgio Moro a mesma coisa, mais ou menos ponto pacífico, que ele fez um trabalho extraordinário, e ponto pacífico também que ele provavelmente exagerou, o que foi uma pena. Mas o fato é que no momento que ele se mostra eventualmente um candidato viável, eu não sei nem se é uma coisa pensada, mas instintivamente ele começa a apanhar, acho que ele bobeou de governo, mas eu realmente vejo um governo bem perdido, com visões antiquadas em várias áreas, e eu acho que isso assusta. Assim, agora, ontem, o cara disse, não, pode ficar tranquilo, o petróleo não vai subir. O petróleo tem preço. Como é que não vai subir? Pode subir, pode cair, depende. Os caras bombardearam o lugar mais importante do mundo no petróleo. Isso é uma coisa gigante. Aliás, assim, olhando um pouquinho de coisas de fora do Brasil, vou pular isso aqui, vou contar outra história. Olhando isso aí, que é negócio, vocês vão se distrair. Assim, para nós o contexto externo, eu acho ruinzinho, tá? Por quê? Porque na política tem muita maluquice no mundo inteiro, e aí os nossos governantes são meio propensos a isso, então isso aí confirma pelos Estados Unidos, Argentina, Brexit, leste europeu, Filipinas, China, que deu um cavalo de pau aí há uns 3 anos atrás, é uma loucura que está acontecendo lá. E isso não é bom. E mais, a economia mundial está no fim do ciclo e nós estamos aqui tentando arrancar no nosso. Nós estamos fora estamos desincronizados. Tá? Então isso aí é outro problema. Assim, no geral, acho que nós estamos com um governo que não tem preparo para governar, basicamente. Tá? E assim, o cara pousa no hospital com uma pistola na cintura. Assim, eu tive uma entrevista na Globo News, fiz um negócio totalmente louco da minha parte, minha mulher ficou sem dormir. Porque eu perguntei qual o recado que ele queria dar, eu não falo, eu não fico gritando, não é meu estilo. Assim, o que ele quer com isso? Qual é o sinal? O cara aí com uma pistola visitar o pai no hospital. O que ele quer que a gente entenda? Então eu hoje tenho falado muito, dei uma entrevista no Globo, vocês talvez tenham visto, tem umas 2 semanas, estou escrevendo também. Eu tenho medo, tem um maluco aí na rua que está com uma garrafa na minha cabeça, nunca tive medo. Eu tenho horror, acho que o governo do PT foi uma tragédia para o Brasil, horror, tudo que eles fizeram. Mas eu não tinha medo disso. Agora eu tenho. Acho que esses caras estão bem, Paulo Guedes, o cara liberal, tá legal, mas e o resto? Tá certo? Então essa é isso que me preocupa. Bom, parei. Se quiserem perguntar qualquer coisa, estava ali.
aproveitar que a gente está com tempo, são 10h25, então, a gente tem uma palestra tributária. Já que você está com a agenda apertada, podia fazer umas 2, 3 perguntas, depois, se você quiser esticar um pouquinho para o final, a gente aproveita agora. Não, é agora. Não, posso? A palestra tributária e eu temos até as 11, é isso? Não, a palestra tributária é mais meia hora. Tá, e quanto tempo leva a palestra tributária? 30 minutos. Tá bom, então eu tenho a meia hora que eu prometi, uma boa, mas se vocês também quiserem ir para a palestra tributária... Não. Vamos fazer umas perguntas aqui para você aproveitar essa complexidade. Tá bom, desculpa, eu normalmente não marco coisa, mas tá. Fala aí. Vou passar o microfone, aproveitar e fazer algumas perguntas, depois a gente passa para a parte tributária. Eu teria uma, para iniciar, que essa questão que está te incomodando muito, está saindo muito, que é essa questão de você estar indo para um pouco do mundo político, né? Saiu muitas notícias de você estar indo para o Luciano Huck. Você podia falar um pouco mais sobre essa vontade aí de voltar para o governo? Olha só, eu não tenho vontade nenhuma, sinceramente. Eu acho que assim, a vida me colocou numa posição que para mim eu considero isso um dever. É um sacrifício. Eu fui 2 vezes, fui sócio-atleta do PSDB antigo, foi ótimo, não me arrependo. Fui uma vez, antes eu era jovem, era do Collor. Mas aí na gestão do Marcílio e do Francisco Gro, que era um pessoal muito especial. Foi bom porque me treinou, depois eu voltei com o Fernando Henrique, aí sim, uma posição de mais responsabilidade, um momento difícil, então foi tudo ótimo, foi o melhor momento profissional da minha vida. Mas ir para Brasília de novo não é exatamente um bom programa, tá? Assim, mas eu iria com um governo bom. Eu fui procurado pelo Temer e agora nenhum interesse. Mas eu acho que o Luciano é uma alternativa, não é a única. Mas a minha preocupação hoje não tem nada a ver com isso. Eu não sei o que o Luciano vai fazer, acho que nem ele sabe. Ele está mobilizado, ele faz parte de alguns desses movimentos que, a meu ver, são fantásticos. Renova, liderado pelo Eduardo Mufarrege, de São Paulo. E agora, tem um grupo incrível, o Edu outra vez, a Ilona, que trabalha na área de segurança, etc. É um grupo maravilhoso. E eles me procuraram e eu gostei. Então, estou muito próximo desse grupo. O Luciano claramente é o mais visível. O Luciano claramente está se posicionando. É um cara assim, de energia infinita, mas nós estamos 3 anos e 4 meses ainda pela frente desse governo. Acho que ele tem que ser realista. Isso é uma eternidade, né? Então, assim, eu não estou hoje pensando em nada que não seja sobreviver, resistir, aproveitar as janelas de oportunidade. Assim, o jogo é meio um jogo meio da defesa, meio no contra-ataque. De vez em quando dá uma chance, o Rodrigo joga uma bola lá na área, ele chuta ou entra. Então a gente faz isso, tenta ficar no campo das ideias e torcer. Aqui no Rio, para nós, assim, o quadro vou dizer terminal, mas é muito ruim, né? Então nós temos que dar um jeito de arrumar um bom prefeito. Então, tem algum candidato aqui, eu conheço alguns excelentes aqui, não vou apontar, não. Eu até estava sentado nisso agora, tudo que ele foi. Mas alguém a gente tem que arrumar para começar a tentar colocar as coisas nos trilhos. Mas eu certamente eu não descarto. Se for um governo bom, quiserem que eu vá, tal, eu sou mais jovem, mas eu tenho experiência, eu topo, mas não qualquer coisa, não dá. Vou ficar na esperança também. Queria abrir para pergunta. Onde é que o portfólio da Gávea está investido fora do Brasil e qual a empresa que vocês veem do portfólio que tem mais chance aí no futuro no Brasil? Então, vamos lá. No nosso fundo multimercado, nós temos mais posições em câmbio, juros, do que propriamente em bolsa. Então, com a carteira com risco baixo e a posição é mais macro e de correr risco. Estamos jogando um pouco na retranca agora. Tem um mês e meio bem ruimzinho também agora, mas dentro de um cenário que eu acho que é bom. Então a gente está também guardando um pouco de munição. No mundo de private equity, onde nós temos 13 anos de investimentos, uns 50 investimentos, vários já foram vendidos e nós temos uma carteira relativamente pequena.
algumas coisas novas, tem duas que nós estamos fechando agora, não posso falar, que são uma no setor assim, semi-tech, uma prestadora de serviços, e uma outra também de serviços, mas aí é low-tech. E temos algumas coisas assim que estão na carteira há muito tempo, são espetaculares. Uma está aqui, nosso sócio, Zé Caetano, pode falar melhor do que eu, mas que é uma prestadora de serviço também. E nós somos sócios da Bulls Terminais aqui no Porto do Rio, coisa assim. Mas de bolsa não temos nada assim muito carregado, não. A nossa visão não é pessimista, porque o dinheiro está queimando na mão das pessoas. Então é uma questão de escolher. Os clássicos assim estão passando um momento de alguma disrupção. O setor bancário, sobretudo, os bancos privados são excelentes. Está acontecendo uma revolução nessa área. E, então, assim, que normalmente foi uma posição boa, que a gente carregou ao longo de muito tempo, diminuiu. Então, mais levinho no momento. Eu estou achando que o mercado ainda está muito animado por o nível de preço que se tem aqui. Isso está acontecendo em Private Equity também. Tem esses gigantes do mundo, hoje o mais visível é o SoftBank, todos estão imitando o modelo de trabalhar dos endowments americanos. Então, eles estão indo para ativos ilíquidos, e o prêmio que você tinha para abrir mão da liquidez sumiu, assim, fora daqui. E aqui diminuiu bastante. Nos Estados Unidos, eu tenho certeza. Passei 4 anos agora no board de Princeton, onde eu estudei, e é um endowment assim, magnificamente bem administrado. Eu era do comitê de finanças do conselho. A estratégia sempre foi dessas Ivy Leagues de ir para as coisas mais ilíquidas para ganhar. Você vai assim, eu abro mão da liquidez, porque eu sou um endowment, mas eu quero ser pago por isso. Inclusive, recursos naturais, imóveis, um pacote assim, mas muita coisa de Private Equity. Private Equity, o prêmio foi sumindo e esses endowments começaram a se mover mais na direção de venture capital. Aí o risco aumenta bastante, aí você tem que realmente ter um pouco mais de sangue frio, diversificação, etc. Vem dando certo também, mas aí você entra, você põe no mercado. Os fundos asiáticos têm trilhões, os fundos do Oriente Médio, trilhões, os fundos de alguns países, tipo Noruega, que tem petróleo, o pessoal que tem recursos naturais acumula. É muita gente fazendo a mesma coisa, todo mundo tentando imitar o Warren Buffett, todo mundo tentando imitar Yale, Princeton, MIT e tal. Então, assim, depois o que você tem também? Eu vou voltar para a minha apresentação aqui só um segundo. Aproveitando que eu estou aqui ainda com um pouquinho. Aqui são juros reais. Tem um gráfico mais longo, mas esse aqui são os juros reais de 2006 para cá. Mas isso aqui pode ir 40 anos para trás. Você tem queda de juro real no mundo. O juro real está lá embaixo hoje. Já teve mais baixo, mas está lá embaixo. E esse período de queda no juros, isso é um tremendo vento a favor para investimento, porque todas as oportunidades, todos os preços de mercado são calculados em cima das taxas de juros de longo prazo. O que se tem hoje, é difícil imaginar que o juro vai cair muito mais. Tá? Quão negativo os juros podem ficar. E isso acabou. Então, acho que se você olhar hoje, os próximos 20 anos não vão ter esse vento a favor dos 20 anos passados. Você já está comprando as coisas mais caras. Já está caro. Inclusive está caro, mas o barato não está. Não tem preço de ocasião aí no mercado. Estava comentando antes de você chegar que a gente vai fazer um evento voltado em fundos endowment. Fala disso, que está vindo esse movimento no Brasil, como está os juros caindo. Acho que esse é o modelo que vai vir para as grandes famílias aí, tem fortunas, fundos perpétuos. Então, é curioso que isso é natural que isso ocorra agora. Mas teria sido muito melhor entrar nisso quando, assim, se o juro de mercado, sei lá, o juro real nos Estados Unidos era 3%, o retorno implícito nos investimentos que você tinha na época era muito maior. Né? A Bolsa Americana subiu aí 9 anos direto, agora deu uma chacoalhada.
Mas ainda vale a pena, mas como tem esses gigantes todos perseguindo o mesmo tipo de investimento, tem que olhar. Aqui no Brasil nós não fechamos, apesar da minha visão ser negativa, eu sou um cara otimista por natureza, mas eu estou negativo porque é o que eu analiso aí, que eu estou vendo, acho que a coisa está complicada. Mas dá para trabalhar. Quem sobreviveu no Brasil, no mundo dos negócios, sabe o que faz, é difícil. Então é uma coisa meio assim, seleção natural. Acho que dá para investir aqui, mas não dá para pagar um prêmio. Isso aí que eu acho que aí que está o erro. O nosso fundo de private equity, que acabou agora há pouco tempo, nós não investimos todo. Estava tendo o nosso dinheiro todo lá dentro, a gente sente junto com os nossos investidores. A gente investiu 75%. Agora nós estamos olhando, tem um pipeline aí bem razoável, mas acho que o mercado hoje está... O mercado tem as duas pontas. Quem tem alguma coisa, se quiser vender, dá para vender bem. Você ainda acha alguma coisa, mas tem concorrência muito mais do que tinha 10, 12 anos, 15 anos atrás. Muito mais. Isso, quer falar? Agora, oi. Primeiro, Nelson, obrigado pelo convite. Arminio, obrigado pelo tempo e pelo dividir os pensamentos com a gente aqui. Queria fazer, na verdade, até duas perguntas, aproveitando aqui a oportunidade. Primeiro, você falou logo no começo, sobre o crescimento do Brasil em torno de 1,5, 2 e que tinha as causas muito espaçadas. Quais são os riscos que você está vendo? O que tira o sono? E o segundo, se quiser responder o primeiro, o segundo seria, toda vez que eu chamo de viagem internacional, principalmente, eu desço no Galeão, eu olho para os lados e fico apavorado com o que a gente vê no Rio de Janeiro. Eu tenho muito medo e não vejo qual é a saída, principalmente vocês que investem muito para a gente está olhando para a economia real. Tenho muito medo do Rio de hoje, o Rio do futuro ser o Salvador, Bahia de hoje. A gente repetir a trajetória de lá e aqui ser uma situação muito degradante. Qual é a saída do Rio de Janeiro? Então, essa me tira o sono, sobretudo, mais do que a primeira pergunta. Eu não sei muito bem qual é a solução. Acho que ela passa pelo lado político. Nós temos claramente exibido aí durante décadas uma vocação meio suicida nessa área. Nós temos outra aqui, mas ele mesmo, acho que o Eduardo Paes foi um bom prefeito, mas ele veio embrulhado num partido que agora a gente está vendo, mas já na época já se desconfiava, a extensão do problema, crime organizado. Então o risco é nós já termos passado de uma espécie de um tipping point aqui. Eu não creio que seja o caso, mas isso vai exigir um esforço conjunto nosso e do governo federal. Como o governo federal está quebrado também, a gente está mal. Por isso aqui, apesar de nós sermos talvez o espaço mais dramático, nós não podemos contar com quase nada do governo federal nessa altura do jogo, então vamos ter que nos virar. É muito difícil. Você está falando quando você chega, mas eu toda vez que eu vou, sei lá, São Paulo, ou outro lugar, eu viajo sempre da janela. E você olha lá de cima e fala assim, caramba, o que vai acontecer? Um bando de gente que eles não tem treinamento para se engajar numa economia mais moderna, tudo isso é difícil. Para o Brasil como um todo, o meu medo é assim, que o Brasil fique meio atrasado em cuidar das questões fiscais, que o Brasil, do lado político, caminhe numa direção mais e mais autoritária, mais pesada. Os sinais estão aí, eles estão acontecendo. Vai na polícia, na procuradoria. Não é bom, o quadro é ruim e é tenso. O medo é algum acidente de percurso assim que ocorra, mas mesmo sem um acidente, essa gradual deterioração da qualidade da nossa democracia. Eu falei isso outro dia, acho que foi na televisão. Eu perguntei eu não falei lá, mas foi o Martin Wolf, que o cara está hoje no jornal, até com um artigo bem ousado, não tão fundamentado quanto o de sempre, vale a pena ler. Quando você pensa em Brasil, o que vem à cabeça? Quem me ligou para saber o que estava acontecendo? Então, antes de eu responder, vai falar primeiro Amazônia,
segundo a democracia. Aí ele fez uma pausa longa, porque eu perguntei, mas e o que mais? Aí ele fez uma pausa, a falta de crescimento. Tá? Então a falta de crescimento a gente está vendo aqui, o Brasil não poupa, não investe, não educa, não cresce. Tem sim, problema de demanda. Não necessariamente. O Brasil, ao contrário do resto do mundo, pode cortar juros ainda muito, se for o caso. Mas é assim, é confuso o ambiente. Está cheio de gente aqui oferecendo soluções fáceis, o tal do canarinho. Não, está tranquilo, faz isso assim, vai dar certo. Outro modelo desse. Isso me tira o sono, porque não tem muita margem para erro mais. Tá? Então, assim, é uma deterioração da democracia, e eu diria de valores em geral, um clima que está ficando mais violento, mais preconceituoso, mais grosso. Eu acho que a forma é importante. É muito importante você ter um mínimo de civilidade para poder discutir os fatos. Tá? Não há respeito aos fatos também. Então isso tudo me faz perder o sono, com certeza. E eu estou me metendo fora do meu quadrado, da minha zona de conforto. Não estou gostando, sinceramente. Mas eu também não vou lugar nenhum não, tá? Gente, queria, mas só porque a gente tem um horário aí também, respeito aos outros palestrantes. Na verdade, esse final, isso que você acabou de falar, é tão deprimido, tão deprimente, que estamos todos perdendo o sono com isso, mas eu queria dizer que isso leva à inação. Né? A gente fica assim, paralisado com essas más notícias. Eu diria, tem coisa que dá para fazer. Esta semana só, quinta-feira, na Firjan, tem um painel de discussão sobre, que tem regularmente, estão começando a fazer, sobre a saída, não sei se eles vão liberar ou não, mas uma saída, discutir saídas para o Rio de Janeiro. Domingo tem o Renova BR, 200 candidatos do Renova BR para as eleições do ano que vem. Então, é coisa que dá para mudar, dá para fazer. Então, faço não, estou querendo vender isso, de que a gente pode ajudar, pode fazer coisas. Não é o tipping point que vai mudar de vez, de repente, mas tem coisas a fazer para preparar uma possível mudança. Não, eu concordo, acho que eu procurei também dar o lado que eu vejo com muito gosto. Enfim, nós nos vemos com alguma frequência, Casa das Graças. Eu nunca tive tão engajado. Estou entrando na área de saúde, política de saúde, estou a 1000 por hora. Mas eu só acho que a coisa foi longe demais. Então não é uma coisa cíclica, isso virou um problema mais profundo. O nacional também. E eu acho que o nosso ministro, infelizmente, ele não vou zerar o déficit, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e chega lá, é uma dificuldade tremenda, é muito difícil mesmo. O que está andando é o que está no Congresso, a despeito do presidente, que é contra tudo. Mas eu acho que a gente tem que fazer exatamente isso mesmo. Não está tudo perdido, de jeito nenhum. Mas também não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né? Mas eu estou junto, estou exatamente desse jeito. Eu estou perdendo sono trabalhando. Bem, obrigado.